Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aí, sejam todos muito bem-vindos. Ver se tem o meu replay aqui. Não tem, tem, tem. Boa tarde a todos, hoje vamos falar de jiu-jitsu e lesões. Lesões no jiu-jitsu, né? Quem nunca se machucou, quem nunca lesionou no jiu-jitsu, uma coisa que a gente vira até rotina, né? Constantemente. Hoje vamos falar como melhorar essas lesões. Vou falar com um amigo meu, educador físico também. Já vou chamar ele aqui, ó. Já está entrando. Vamos falar sobre lesões que atrapalham muito os nossos treinos, né? Muito, muito. Osadró, vou deixar salva sim. Eu vou deixar salva. Fique tranquilo. Isso é muito bom, essas informações pra gente aí, jiu-jiteiros, como prevenir, né? O máximo de informações que a gente saber, que a gente puder ter para prevenir lesões, é muito bom. Já tá entrando aí. Já vamos falar. Tá bom o som aí? Me falam aqui se tá bom, responde pra mim aí, tá bom? Tão me ouvindo bem? Aí, Arthur, eu vou te chamar aqui. Não, não tem solicitação, é aqui. É aqui. Estou com ligamento colateral rompido há 90 dias e treinando adaptado. Eu já fiz isso também, mas tem que tratar isso daí. Cara, não pode deixar isso aí para não piorar. Fala, Arthur. Fala, meu amigo, tudo bem? Beleza? Tá me vendo hoje? Tá me ouvindo? Tô, graças a Então Deus. era configuração, então, né? Foi bem estranho. Com Graças a Deus, certeza. por enquanto, tá tudo certo. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo aí, ó. E aí, se apresente, cara. Se Fala, galera, apresente, ó. tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Arthur Tiepo, educador físico e praticante de jiu-jitsu. Trabalho atualmente como personal trainer, enfatizando saúde e qualidade de vida. E hoje vou falar um pouquinho com o professor Alexandre sobre as possíveis incidências de lesões, ou pelo menos as mais comuns que observamos na prática do jiu-jitsu. Eu li alguns artigos também e a gente está com o objetivo de compartilhar essa experiência para tentar ajudar, né, e amenizar essas possíveis incidências e caso aconteçam essas lesões, qual é o protocolo, né? É, E qual é o correto a se fazer? cara, já aproveita isso aí que você vai falar do Osandro Fonteboa aqui, ó. Tá com ligamento colateral rompido há 90 dias e treinando adaptado, hein, cara? Eu não me lembro você, mas, pô, quanto que eu fiz isso, cara? Treinava lesionado, não existia lesão, cara, era só adaptando, né, cara? Treinei até com gesso na mão. Já pega esse O, gancho, já fala, Arthur. o bacana do jiu-jitsu é esse alto poder de adaptação. O jiu-jitsu é uma adaptação, né? No entanto, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Algumas coisas podem ser evitadas, outras, infelizmente, não, porque a luta é uma situação dinâmica e tem uma situação também inesperada. E você tem uma lesão leve, você consegue se adaptar. Já uma lesão grave, você tem que respeitar um tempo maior de recuperação. E quando voltar, você também se adapta para voltar. Exemplo, o meu professor, até quero mandar um abraço para ele, teve algumas lesões ao longo da prática, ele já está há 30 anos no jiu-jitsu, e ele comentou comigo que a mais grave foi uma cirurgia de menisco, porque ele fazia muito raspagem
de gancho. Hum. Então, você tem uma extensão de perna, né? E tem uma técnica para fazer a extensão de perna, só que no calor da luta, às vezes você acaba usando muito mais força na extensão e não consegue perceber o peso do adversário, né? Você joga de qualquer jeito. E ele falou que ele fazia muito isso, E a muito, hora muito, muito, e teve que essa joga, o lesão. cara quebra o quadril para não ir e dá aquela, Isso, né? exatamente. E ele falou que quando ele voltou a treinar, ele já não fazia tanto essa raspagem. Então ele adaptou. Era algo que era forte no jogo dele. Ele teve que readaptar um outro jogo tão bom quanto para poder ficar no jiu-jitsu. Competitivo ainda, porque ele compete. Isso que é o legal, né, cara? Isso que é bom, né, cara? Você adapta, né? Eu trinquei o punho uma vez, Porque né? o jiu-jitsu ensina que o desconforto é constante, né? Exatamente. Eu trinquei É o que o punho. Rickson falava, né? Você tentar ficar confortável no desconforto. Então, é desconfortável você treinar lesionado, é desconfortável você passar por uma lesão. Só que você vai tentar colocar algum conforto nisso, né? Que é adaptar. Exatamente. E a gente gosta, não consegue ficar sem, né? Parece droga. Eu trinquei o punho, cara. Fui no médico e eu não sei, não entendo, né? Não sei como que ele ia engessar. E eu falei pra ele, cara, se sou já ansioso, eu falei, você vai engessar até aqui o cotovelo, né? Aí ele ficou me olhando e perguntou por quê. Eu falei, que eu treino jiu-jitsu, tá? Ele ficou olhando pra minha cara assim, não respondeu, cara, fez lá. Eu fui engessar, engessou até aqui em cima. Eu falando pra enfermeira, não, só foi trinquei o punho, é só até aqui. Ela falou, não, tá aqui, o médico pediu. Ah, cara, saí do hospital, eu cortei o gesso por aqui. E fui treinar com, né? Foi a direita, cara. Eu tinha mais pegada com a direita. Tanto é que ia adaptando o tempo que eu treinei, eu comecei a fazer mais com a esquerda, porque a direita eu não estava quase mexendo. E hoje, eu sou destro, mas a minha pegada mais forte é a esquerda. Você chega a adaptar, né? Que você acostuma, né? Você acha outro movimento, né? Do seu corpo. Você treina ele, você treina um lado, uma musculatura que você não usava, que não era tão bom naquilo, né? Você não tinha, como eu vou dizer, aquela destreza. Aí, de repente, com uma lesão, cara, você aprende a fazer. Igual o seu professor que você falou, ele adaptou um jogo para não fazer isso. Isso é muito louco. Exatamente. Você falou de pegada e isso é vamos dizer assim, é algo muito comum no jiu-jitsu, a pegada, né? Muitos defendem assim, a pegada tem que ser muito forte, a pegada tem que ser muito firme. Você vê que alguns atletas têm as mãos com os dedos tortos, né? Aquele cara que não cede pegada de jeito nenhum. E uma vez eu vi um vídeo do Xande Ribeiro, que a guarda defensiva dele, a guarda diamante, ele usa muito pouco as pegadas. Por quê? Ele falou que muitas vezes você vai lutar com pessoas com uma técnica assim menor, né, reduzida, inferior. Então não há necessidade de você fazer uma pegada muito agressiva. Por exemplo, você é um faixa preta que está treinando todo dia e vai chegar um aluno lá, um faixa branca, e você vai rolar com ele. Tem necessidade de você fazer uma pegada muito agressiva? Não, na minha opinião, não. Então ele se acaba poupando a pegada tradicional e fazendo assim pegada em concha, que Sim, é aquela pegada de defesa pessoal. Ele falou quando você alterna as pegadas, tende também a você ter os dois tipos, entre aspas, de pegadas, sem prejudicar muito os seus dedos. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, tem sentido. Quando não rola muito pegado, né, um marrom com marrom, ou aquele roxo que quer chegar ali para te atropelar, realmente eu faço uma pegada tradicional. Quando eu percebo que é um iniciante, um rola mais solto, que eu consigo trabalhar melhor, eu já estou fazendo essas pegadas aqui, que muitos falam vulgarmente como mão de macaco. sim. Né? Falo vulgarmente porque não é um nome técnico, né? Assim, acaba ficando, isso tem muito no jiu-jitsu, você faz a mão de macaco, fica com concha, igual do kimono. Então eu acabo fazendo essa pegada de concha mesmo no kimono, para poupar um pouco os dedos, né? Porque vai esgarçar os dedos, né? Pode até trincar os ossos, dependendo, né? Você falou que teve Eu lesões já
nos dedos, Quebrei né? todos, cara. Quebrei não, Então, trinca, né? Aquela lesão que você... Eu quebrei mesmo só o dedão. Mas, meu, não dá pra pegar. O dedo fica desse tamanho, né? Inclusive, nessa época que acontecia isso, eu treinava sem kimono, porque não tinha como pegar no kimono. Então, você treina sem kimono, passa um esparadrapo lá e vai indo. Mas hoje eu faço um treino que a pegada é mais forte, para fortalecer, né? Não para ficar com a pegada, para fortalecer. sim, Eu sim, fico com a pegada forte e previno lesões, né? Aqueles caras que estouram aquelas pegadas. Né? Eu também, às vezes, faço, de repente, na situação que você tá, na posição. E você poupa essa mão assim, tá falando na hora que você engata um estrangulamento mesmo, que aí você tem que sim, arrochar. sim, com certeza. Aí Sim. já Eu aconteceu várias, deu acho que no cortar, caso, porque não tinha mais, cara, adormecia, não tinha mais sim, dedo, não tinha mais sim, flexores a galera para manter a usa o isometria. termo mão de alface, né? Acaba uma luta de campeonato, fica com a mão mole, assim, né? E aí se você tem outra luta, você fala, não tenho mais pegada, não tenho mais mão, como é que eu vou, né, meu, como é que eu vou fazer? Cara, uma vez acho que você lembra dele, lembra do Betão? Eu Lembro. terminei uma luta, cara, eu não conseguia, eu não tava sentindo. Ele apertou o dedo aqui, cara, e aqui no final. Começou a apertar, variando, apertava aqui. Cara, que dor. Começou a adormecer. Falei, meu, para com isso aí, Você teve uma tendinite, né? falei, você vai piorar. Ele falou, fica quieto, meu. Apertava, batia, chacoalhava meu braço. Cara, deu uns, sei lá, uns 10 minutos, 20, você não acredita que recuperou? Voltou tudo assim, cara. Falei, meu, o negócio funcionou. Ó, o que eu observo também, que já aconteceu comigo 2 vezes, é epicondilite. Para quem não sabe, é aquele apelido também, vulgarmente falando, de cotovelo de tenista, que é uma inflamação nos epicôndilos, né? Na articulação do cotovelo. Então, mais ou menos é aqui a inflamação, né? Quando você faz a flexão e Sim. extensão. O primeiro sintoma é dor aguda, a ponto de, se o adversário apertar assim, eu já ia bater. Então, eu tive isso, eu conversei com o meu professor, ele falou que outras pessoas têm, ele já teve, e como trata isso? Eu diminuí um pouco os treinos, eu tive que reduzir os treinos de jiu-jitsu, e cheguei até a esconder o braço, e treinei com o braço só, mesmo sabendo que eu ia perder, só para eu ficar lá na movimentação, e comecei a fazer, vamos dizer assim, um exercício de fortalecimento que eu fui ler na fisioterapia, um elástico principalmente, né? Então, não é só fortalecer o punho em si, eu também aproveitei para fortalecer manguito, enfim. E eu fiquei fazendo, assim, 1, 2 vezes por semana, depois a gente pode até falar ou mostrar em uma outra live, alguma coisa do tipo. Então, extensão de punho, flexão de punho com elástico, e foi melhorando. E eu tive 2 vezes. Eu tive uma em 2021, muito forte, e fiquei uma semana sem treinar, e tive em 2022, de uns 4 dias sem treinar, e o ano passado eu não tive, porque eu comecei a inserir esses exercícios na minha periodização de treino, como um preventivo. Deixa eu silenciar aqui, cara, porque tá chegando a mensagem aqui. Cara, e coluna? Acho que Acho que tudo é ruim, mas acho que é o pior e o que a gente tem que dar mais atenção, né? Fortalecer o core, né? Eu, da faixa roxa, cara, na faixa roxa eu tava treinando, nunca tive problema, nada, dor, e tinha um cara, 100 e poucos quilos, um roxa também na montada, e eu querendo sair, comecei a explodir, né, que nem um louco, e a última explosão que eu dei, empurrando o quadril dele, cara, pinçou minha lombar, adormeceu minhas pernas. Pensa num desespero. Eu falei, Caramba, meu, quebrei alguma coisa, eu não vou mais andar. Eu não sentia, cara, eu não sentia. Aí comecei a chamar um ou outro, desespero. Falei, cara, sai, eu não tô sentindo, mas desespero mesmo. Eu não me lembro se eu chorei, se eu tava desesperado. Falou, calma, pegou meu dedo, apertou, não tava sentindo quase nada, assim. Meu, o que aconteceu? Não se mexe. Passou uns 5 minutos, voltou. Aí adormeceu tudo.
Enfim, corri para o médico, cara, fiz ressonância, fiz tudo quanto é exame, nada, cara, foi nada. O que ele deduziu lá, que deu uma pinçada do movimento que eu fiz, né? Pode ser que dê uma pinçada e não tem segredo, você faz fortalecimento, core, não, só jiu-jitsu, cara. Então, você tá dando um desgaste, não tá recuperando. Desse dia, por isso que eu não esqueço, eu me lembro até hoje, cara, eu nunca mais deixei de treinar o core, assim. Quando eu não tô treinando, não dá, eu em casa mesmo eu faço prancha, faço uns abdômen para estar bem fortalecida essa região, que é o que a gente, para tudo que vai fazer, né, para tudo que vai fazer no jiu-jitsu, tanto em pé, no chão, cara, essa região, né, daquela blindada na Com coluna, certeza. porque olha, cara, bateu um desespero. Com certeza. O que eu vejo também é uma incidência de lombalgias, que a gente fala, que são essas inflamações na região lombar, e em algumas pessoas hérnias de disco, né, protusões, que é uma pré-hérnia praticamente, é porque a gente acaba recrutando muito a região do quadril, né? Na minha opinião, o que eu vejo é que se a gente busca treinar de forma técnica, reduz essa incidência. Por exemplo, você falou que começou a espernear na montada. Talvez hoje em dia, se você passar por essa situação, você vai recolher um pouco mais os braços, você já vai mentalizar uma ponte, né, técnica, e você vai arriscar uma, duas vezes. Em último caso, o cara vai ganhar, certo? E tá tudo certo nisso. Quando a gente começa a se debater sem uma movimentação técnica, isso pode acontecer. Repara, né? Isso tem total diferença. E, além disso, essas incidências de hérnia de disco também é por excesso de treinamento e força de cisalhamento, que fala, é aquele movimento de rotação muito brusco. Por exemplo, você está passando minha guarda, colocando uma pressão no meu queixo para esse lado, minha coluna está indo para o outro lado e eu estou tentando fazer uma força para sair. Eu estou o tempo todo fazendo assim com a minha coluna. Permite que a minha coluna faça isso? Permite. Só que a gente consegue suportar mais carga flexionando e estendendo a coluna. Por isso que o levantamento terra tem gente que carrega muito mais peso, né? Você consegue puxar mais peso. Você abrir uma guarda fechada é um levantamento terra praticamente, né? Você postura, levanta, você consegue. Agora, força de cisalhamento, muitos médicos especialistas em coluna falam que a longo prazo não é legal. Por isso que é bom exercícios de descompressão, muito alongamento. Glúteo, por exemplo, não é um músculo que muitas mulheres, muitas pessoas pensam que é uma questão estética. O glúteo é um estabilizador da coluna, principalmente da pelve, da região lombar. Se você tem um glúteo forte, junto com um abdômen forte, a região paravertebral forte, tende a você ter menos lombalgia. A importância que é treinar o core de forma eficaz. E tanto, não sei onde você treina, quando eu comecei a treinar glúteo, fazer exercício para glúteo, os caras lá treinando começaram a rir, né, tirar sarro, você tá fazendo glúteo para ficar com... Meu, não tem nada a ver com estética, cara, assim, Não, você não tem ideia. é funcional. Exato. Exatamente. Funcionalidade. A gente usa demais, demais. E exatamente, é isso mesmo. Cara, eu não me lembro de nunca mais ter feito assim. Eu saio de outra forma. De explosão, Isso. esse Zupa. Nunca mais. Posso estar tomando ali o amasso que for. Eu saio de outra forma, cara. Depende o que lá o Nem que você adversário. fique de lado, né? Você fica de Exatamente. lado, vai fechando os cotovelos e vai empurrando. Exatamente. Incrível. É, Já passei uns calor ali, cara. Eu virei, empurrei. Porque, meu, aquilo que eu passei, cara, que deu aquela adormecida, eu não senti. Eu falei, cara, quebrou alguma coisa, aconteceu alguma coisa. É aquele o desespero, que a gente né? percebe de lesões no jiu-jitsu, assim, que eu li em artigos e observei na prática, é torcicolos. Eu estou falando lesões porque assim, tem graus, né? Então vamos Sim, colocar sim. aí. Ah, mas o torcicolo não é uma lesão, tá? Mas dependendo do torcicolo, você vai ficar aí até uma semana, 10 dias sem treinar. Para um atleta de alto nível, faz muita diferença. Esses dias mesmo, um menino lá foi fazer o rolamento frontal, que a gente faz no aquecimento, né? Se você vê como que o básico bem feito não é tão fácil, né? Se você prestar atenção e fazer o rolamento, ele exige uma técnica. Ele não
fez de uma forma muito técnica, estava frio, ele teve um torcicolo na hora. Perdeu o treino, já perdeu a semana. Você vê, você fala assim, nossa, que caramba, né? Um negócio tão simples. Pois é, tem que prestar atenção. Então, assim, a gente percebe torcicolo, então a gente percebe torções, torção de joelho sem ser ligamentar. Quantos caras que você treinou e deu aquela crepitação, né? Fazer aquele... Aí você fala, opa, até você para. Tá finalizando o cara ou tomando alguma coisa, uma chave, você mesmo para. Você falou, tá bem aí? O cara, não, tô bem. Né? Aquele barulho ali que você fala. Então você vê aí torções, você vê muita questão de dedo, pulso, cotovelo, então tudo que envolve a articulação. Né? O jiu-jitsu, ele é alavanca, é a articulação. Então as maiores incidências de lesões são nas articulações. A gente observa também câimbras, aí é no caso desidratação e também outros fatores, porque a gente treina com kimono, depende do dia, o calor é muito forte, então você desidrata muito. E o que eu percebo mais realmente são esses tipos de lesões. Além do que, outra coisa, é segurar a posição, não querer bater, aumenta a incidência de lesão. Eu conversei com alguns atletas lá que competem no alto nível e eu vi também podcasts de outros atletas. Tem atletas muito novos aí, de 25, 28, 30 anos, já com 2, 3 cirurgias. Cirurgias sérias, cirurgias de cotovelo, cirurgias de joelho. Aí você fala, o que aconteceu? Ah, o cara me encaixou uma leg lock, faltava aí 10, 15 segundos para acabar e eu tava ganhando a luta. Então, lembra aquela luta do Roger com o Jacaré? O Jacaré fala que se arrepende até hoje. E quando esfria muito, ele vai dar um seminário no Canadá, numa região muito fria, ele sente o cotovelo até hoje. Então, assim, aí linkando, uma vez eu vi um podcast com o Zé Mário Sperry, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falava para os alunos dele, se você é um robista, você treina por prazer, você treina por defesa pessoal, você treina não visando competição, preserve o seu corpo, porque cada lesão, e dependendo da gravidade da lesão, é uma marca que vai ficar no seu corpo, e isso vai diminuir a longevidade do seu jiu-jitsu. E tem sentido o que ele falou. Todo. Total. Tem sentido. Se você vem e me encaixa um estrangulamento, e eu não quero bater, em último caso eu vou desmaiar. Que não é bom, não é bom ter essa hipóxia. Agora, se você me encaixa um armlock e eu não quero bater por ego, eu posso ter uma lesão grave. E dependendo da cirurgia, se ela não for bem feita, vai continuar vamos dizer, aquela marca no meu corpo. Porque assim, a maioria dos médicos são bons, mas tem atletas que falam que teve cirurgias que não foram boas. Então a gente nem entrou nessa questão ainda, né? A gente tem que confiar numa equipe médica boa, né? E um bom fisioterapeuta para você poder voltar ao esporte. E nesses casos, alguns, né, não volta 100%, né? Fica sempre aquele negocinho. E esse negócio de pescoço, de você não bater, tem um exemplo, né? Essa semana eu treinei, um faixa roxa entrou uma guilhotina aqui, cara, e, fez muita força. Eu fui defender devagarzinho. Sim, eu tava respirando, mas tava doendo demais aqui, cara, o músculo. Pensei que isso quebrar, sei lá, cara, estourar o músculo, muita dor. Eu olhei, sabe? Não é ego, é um pouco, né? Eu falei, eu não vou bater, porque não tá pegando o ar. Grosseria, mas enfim, é jiu-jitsu, vale. E ele tá lá, fazendo uma força, daqui a pouco vai acabar a força dele. Eu sentindo o osso dele aqui, com minha cabeça começou a latejar. E eu fui indo lá, abracei ele, né? Abracei o pescoço dele, defendi o negócio doendo demais, cara. Eu cheguei a levantar a mão pra bater e falar, tá doendo meu músculo, mas eu tava respirando. Aí eu abracei ele soltou, né? Saiu, acabou o treino, tava quente, fiz mais 2, vim embora, cara. Tomei banho, esfriei, eu fui olhar, senti, lembrei, né? Às vezes, pô, cara, não ganhei nada com isso, não tá ganhando nada, às vezes é melhor bater e eu treinar, ficar sem isso, né? Ficar sem esse negócio aqui. É que ele já tá no nosso... A gente já é aguerrido, já tá no sangue, né? A gente sempre quer um desafio. Fala, não tá. E é isso. Outra coisa que eu estourei 2 vezes. Uma vez eu não estourei, a outra rompeu meu ligamento americano no pé. Que isso aí não...
eu não consigo ter a sensibilidade do limite de bater. Tanto é que estourou por conta que eu não bati. Porque não é uma coisa que dói, não é igual um armlock, Sim, não é igual um sim. estrangulamento que dói, um estrangulamento vai acabando seu ar ali. Agora, a chave de pé, cara, eu saio rodando e a hora que. Eu não sinto dor, cara. A hora que vai, só faz o tec. O cara mesmo é que solta, né? As duas vezes eu não bati, cara. Eu tomei uma, chama Stima Lock. É uma chave daquele Braulio Stima. Ele batizou o nome, é uma variação da americana do pé, só que ela é mais ajustada de um jeito que ele fazia, que ele não compete mais. E o cara aplicou em mim. Só que foi tão forte, eu estava fazendo guarda, que não deu tempo. Eu tive que bater verbalizando, né? Deu. É, o barulho que fez foi absurdo. E eu tive ruptura, né? Não fui no médico, fui teimoso, eu deveria ter ido. E eu tive o edema. Eu conversei com um médico que treina lá conosco. Ele falou: ó, você teve edema aqui, então provavelmente no mínimo é grau 2. E gelo. Fiquei sem treinar e comecei a fazer uma fisioterapia caseira. Não recomendo, certo? Você procurar um fisioterapeuta. Fui fazendo Você nem foi exercícios fazer de exame, nada fortalecimento pra com ver? ela. Não, Nada, você não fez nada? foi um erro. Eu vou assumir aqui que foi um erro. Eu não deveria ter feito isso. E fui só conversando com esse médico e fui fazendo essa físio. Só que eu fui muita físio. Então ele falou: quanto mais você fazer, mais rápido é a sua recuperação. E eu fui fazendo vários exercícios com elástico e eu fui melhorando. Só que aquela tal história, hoje, quem encosta no meu pé, eu já tenho um clique mental diferente. Vai falar assim: ah, o cara encosta, você bate. Não. Quando eu já percebo a movimentação, que ela está muito técnica, eu percebo que já está ficando justa, Já bati antes. eu verbalizo já. Não, já. Prefiro engolir a derrota e começar de novo e tentar aprender a defesa para eu poder ficar na brincadeira, vamos dizer assim, poder ficar no game do jiu-jitsu, gostar de estar lá no ambiente, porque dependendo da lesão, você se afasta. Tem gente que se desmotiva com lesão, é outra coisa que a gente pode falar. Uma coisa assim, eu machuquei, tratei e voltei. Tem gente que tem uma lesão, não volta mais. Falar, isso não é para mim. Eu conheci muita gente assim. Você já conheceu na época da Grace Sim. também. E aí, o que aconteceu? Machuquei aqui, ó. Fiquei 2 dias sem dormir direito, cara. Tomando. Não, não, isso não é pra mim. Quantos Exato. caras que eu vi isso? Quantos? Quando eu entrei lá, tinha acho que uns 20 e poucos alunos, tudo faixa branca, né? Quem pegou a preta foi só eu, boxer, dos 20 e tantos que tinha, cara. É uma faculdade, né? É, É igual quando eu entrei na educação física. Tinha, assim, 70 pessoas. Na formação, vamos dizer assim, no primeiro semestre. Na formatura, formou uns 20 e poucos. Aí você pergunta: o que aconteceu? Mensalidade ficou cara. O que aconteceu? A área não dá dinheiro. Né? Você escuta várias desculpas. Não dá, cansa muito trabalhar e estudar. E o jiu-jitsu é a mesma coisa, né? é, Entra muita gente onde tem as maiores desistências, né? Na faixa branca e na azul. Então, tem algumas teorias também. Uma delas é bem interessante. Fala que quando você recebe a faixa azul, por você receber algo, porque se você parar a pensar, quem entra numa academia de jiu-jitsu segunda-feira, já entra com a faixa branca. Ele não ganhou, certo? Ele já entra. já Algumas já. academias têm grau. Exato. Então, o que ele ganha? Ou é grau, ou é uma faixa azul no futuro. É uma média de um ano e meio, dependendo da pessoa, 2 anos. Ou dependendo da pessoa, 6 meses, sei lá. Enfim, quando ele recebe a faixa azul, ele fica feliz porque ele recebeu algo. Foi um mérito dele. Ele conquistou aquilo. Ótimo. Só que ele esquece que só piora. Aí você fala: como assim? Vai ficar mais difícil, porque ele deixa de ser um leigo. E ninguém vai aliviar com ele mais, na verdade. E um outro jiu-jitsu começa a se abrir para ele. E aí ele fala assim: pô, mas vai piorar? Como assim? Será que eu quero passar por isso?
Ah, não sei. Não sei se é pra mim. Então, as maiores desistências são na branca e na faixa azul. Pode Sim. acontecer na roxa? Pode acontecer na marrom? Pode, como conheci um cara que parou na marrom. Eu falei, por que você parou? Muita lesão. Eu falei, pô, mas falta uma. Não, pra mim deu. Não aguento mais. Cansei de me machucar. Aí eu comecei a observar o jeito que o cara treinava. Hoje eu percebo que o modo como você treina também vai conduzir essa longevidade ou não. Exatamente. Era uma ilusão quando eu entrei na branca, foi horrível, e eu falava, e via os caras de preto e falava, nossa, quando eu chegar na preta, nossa, eu vou estar feliz, vai tá bom que o negócio vai ser fácil. E aí eu fui, né, negócio meu, e fui com esse pensamento até azul, aí eu peguei azul, cara, quando eu peguei azul, o negócio mudou, e eu falei, nossa, é pior, a branca era melhor, mas, cara, eu sempre gostei, já tava no meio ali, falei, não, se é pra ficar bom, mas ainda tinha ilusão, na preta o negócio vai ficar bom, marrom, aí fui, aí quando eu peguei na roxa, eu já tava no meio do negócio, já tinha pulado na piscina, né, falei, meu, vamos até o final. Cada vez piora, o negócio só piora, cara, só piora. Cara, e é uma caixinha de surpresas, né? Por exemplo, mesmo a gente treinando com as mesmas pessoas, por exemplo, eu já estou ali nessa academia há 3 anos, eu treino praticamente com as mesmas pessoas e aparecem alguns alunos novos, aparecem pessoas de outros horários e visita. Ontem mesmo, fazia muito tempo que eu não recebia uma mão de vaca. Então, assim, é uma caixinha de surpresas. Fazia muito tempo que eu não encostava a mão no kimono de uma pessoa e a pessoa atacar a mão de vaca até o final. Até você dizer assim, né? Não é assim, acho que vou. Não, vou para arrancar seu pulso. Cara, me perdi ali, fui indo para trás, consegui me defender, não na força assim, de tirar a pressão de indo. Eu comecei a ir para trás, tive que ceder uma queda, eu tive que, vamos dizer assim, chamar na guarda, eu cedi uma queda para não tomar. Depois eu fiquei analisando, cara, é uma caixinha de surpresas, né? E isso é conforme o tempo vai passando, porque você vai graduando, você vai encontrando pessoas mais graduadas, pessoas mais experientes, pessoas que estão na preta há 5 anos, 10 anos, então eles têm um leque muito maior de técnicas, e você fala, mas pode? Pode, tá na regra. E eu fiquei perdido, assim, porque fazia tempo que eu não tomava. Depois eu achei bom, porque eu falei, cara, isso existe, não é todo mundo que faz, só que vale. É diferente de uma chave cervical que não pode, né? E eu fiquei, tipo, me deu um tilt, assim, falei, como é que eu saio daqui, né? Claro que eu tava quase batendo, eu ia verbalizar, porque não ia dar tempo de fazer assim. Eu ia falar, deu. Onde vaca você sabe, né? Na hora que pega, você verbaliza, porque você pode quebrar o punho, né? Então, cara, o jiu-jitsu é uma caixinha de É surpresa. isso que eu ia falar. Outra finalização que não dá tempo de você bater, né? Dependendo como que pega, não dá tempo. Eu já tomei, estalou, não deu tempo, eu gritei. Já dei também, na hora que pega o kimono, aquela puxada no menino. Eu puxei para pegar mesmo, ele também não bateu, só escutei a hora que estalou aqui, eu larguei. E aí o punho dele não voltou, cara. Mas enfim, você tá no campo de batalha, né? É para É. isso, mas é outra coisa também cara, que não dá. Não dá. Ó, outra coisa que a gente pode comentar é com relação a algumas lesões que eu percebo nos dedos dos pés, né? Principalmente quando o tatame é aquele que é de encaixe. Já aconteceu alguma vez com você de estar rolando e encaixar seu dedo naquele buraco ou enrolar seu dedo no kimono do adversário? Já, Isso cara. também ou bater o dedo do pé junto com o pé do adversário, aquela trombada assim, aquela quicada. Isso também acontece com muita frequência no jiu-jitsu, né, que eu percebo. Um aluno uma vez enfiou um dedo lá, faixa branca, e quebrou o dedo. Quebrou e com dor e com dor. Aí vão no médico, cara, aí ela tinha que pôr o chinelo pra ir, aí eu peguei, achei cara, até um sorvete, um palito, Isso. coloquei, peguei um esparadrapo, cara, passei junto com o outro,
E aí ela foi no hospital e quebrou o dedo de enfiar ali. É muito Sim, isso é muito perigoso. comum. A gente também tem que tomar cuidado com, por exemplo, o excesso de treinamento, que pode gerar um overtraining. Você já teve, você sabe o que é também, a gente pode explicar aqui. E o overtraining aumenta a incidência de lesão. E quando você está muito cansado, muito exaurido, o seu cérebro não consegue enviar aqueles comandos com maior rapidez. Né? Porque tudo vem do cérebro. Você lembra de uma americana, lá, o golpe, no cérebro, para acionar aquela contração muscular. Você está muito estressado, com uma sobrecarga de treinamento, você pode se machucar praticamente sozinho. Porque você vai ter uma lentidão no seu golpe, você vai ter você não vai ficando tão coordenado. Já teve uma sensação, às vezes, de rolar, você fala, cara, eu quero fazer isso e não consegue fazer. Você fala, o que está acontecendo? Movimento tudo errado, tudo descoordenado. É isso daí, aumenta a incidência de lesão. Falta oxigênio no cérebro, acabou, né, cara? É a sala de controle de tudo, cara. Faltou oxigênio, acabou. Uma vez, eu fiz errado, não me orgulho, não fiz certo, eu era faixa roxa, e chegou um cara de outra academia, de faixa marrom, e ia começar lá na Grace, né? E aí, faixa marrom, aí fui pro banheiro, você sabe, o professor falou, ó, você já sabe, né? Atropela cartão de visita. Eu falei, pô, mas Boas-vindas, né? o cara é marrom, meu, o cara puta grandão, 100 quilos, falou, não quero saber, ele tá parado. Vai pra cima dele. Aí já acabou, né? Aquela ansiedade, aquela adrenalina durante o treino. Aí eu fui. Primeiro rola com ele. Cara, eu fui pra cima dele, deu, sei lá, foi rápido. Eu fui, passei a guarda, mas fui daquele jeito de campeonato. E peguei o braço dele. Aí depois a gente foi de novo, eu estrangulei ele. Coisa de 5, 6 minutos de rola. Cara, saí de lá me achando, né? E esse cara continuou, e ele falou, meu, eu tô parado, eu vou nas academias, tô indo, os caras vêm pra cima porque eu sou marrom. E o cara tava mesmo, parece que ele ia morrer. Cara, passou uns 2, 3 meses, cadê que eu fazia alguma coisa com ele? Aí eu aprendi ali, o cara tava despreparado, tava sem oxigênio, não tinha oxigenação no cérebro. E eu, a primeira vez que eu fui, que eu peguei o braço dele, eu fiquei, meu, um faixa marrom. Cara, é natural o mínimo de você defender, ele não fez nada, nada, ficou parado com o braço lá, assim. Aí depois disso que ele voltou o condicionamento, acabou, cara, era mesmo. Eu cheguei a duvidar, sim, mas era falta mesmo de condicionamento. Né? Esse oxigenação no cérebro, cara, que não tem como pensar. Eu, quando parei, eu passei por isso também. Quando você volta, é isso que você está falando, você vai fazer um movimento, eu encaixei na preta, eu encaixei um triângulo num faixa azul e não sei, cara, tava morrendo, cara. E o menino não parava, o cara não parava. E aí eu não sei falar, eu falava, parece que eu não sei mais ajustar, o que tá acontecendo? Mas falta oxigênio, você não consegue pensar. Sim, Né? Você fala, vou fazer um isso. movimento, vai você E dar o aumenta a comando e o incidência de corpo não lesão. vai. Sim. Com certeza. Ó, uma lesão muito comum, eu já tive uma vez. É costela, eu acredito que você já teve alguma vez. Já trinquei Já, costela. né? Já. É chato e demorado. Normalmente acontece, não estou falando que é uma regra, normalmente acontece nos 100 quilos. Ou na transição dos 100 quilos, né? Quem está fazendo o domínio, para o joelho na barriga, não é verdade? É muito comum raspar o joelho do cara quando o cara está saindo no quadril e o peso dele é transferido na costela do adversário que está deitado em contração do abdômen, né? Então parece que parece que a costela está mais em evidência ali. É muito comum e é muito chato porque demora. Eu tive uma vez a ponto de, assim, eu espirrava, doía muito. Tomei 2 dias de anti-inflamatório. E tem gente que também para o jiu-jitsu por causa disso. Eu conheci já. Começou a machucar uma, 2 vezes, aí começou a encavalar a costela, já muda um pouco a configuração da lesão, né? Igual aquele cara que cai de moto, que fica mais sério a lesão. Então, muito cara que cai de moto machuca gravemente a costela, o que não pode ter perfuração, aí é mais grave ainda, né? Então é uma lesão comum também. Eu acabei
aprendendo a me proteger depois dessa lesão. Então eu começo a fechar mais os cotovelos, colando na costela. Quando você está passando a minha guarda, eu até prefiro que passe do que eu ter uma lesão de costela, vamos dizer assim. Não é que eu vou deixar, mas eu fecho mais os meus cotovelos. Então eu aprendi a me fechar mais. Não é antijogo, não é para amarrar, é para suportar mais aquela pressão. Eu trinquei num 100 quilos mesmo. Aí, Foi na coxa, foi. Seguraram o meu quadril, eu fui daquela explosão, esqueci o tec. Puta. Não, é horrível, horrível. dói. Você vai espirrar, você vai tossir. E eu, de teimoso, eu pus uma cinta, comprei uma cinta. Chegava ainda lá, os caras ajudavam. Caramba. O negócio dava aquela comprimida, não dava pra respirar, e aí eu ia devagarzinho, né, cara? Aquele rolinha bem de, tipo, faixa branca, bem fazendo nada quase de movimento, mas é horrível, cara. Eu ia só pra não perder a movimentação, né? Aí demorou pra sarar, voltei no médico, e aí o médico falou, ou você para, você tem que parar, cara. Você tá indo, você tá se movimentando. Você tem que parar, não tem o que fazer, não tem como imobilizar. Aí eu fiquei um tempo parado, acho que uns 20 dias, 30, e aí voltei. Mas, cara, é muito chata. Aí você fica com tal receio, mas você aprende a se defender, né? Hoje eu já não vou dar aquele upa, vai com o quadril parado, já vem como um todo, né? Já movimenta junto com o quadril. A lesão ensina muito também, muito. Sim. Todas as... A lesão que envolve a região cervical é a lesão que me preocupa mais, né? Uma coisa é um torcicolo, uma coisa é uma queda. Por exemplo, você recebeu uma queda, ou até mesmo um batistaca, que é proibido, né? Para quem não sabe, o batistaca você vai cair com a cervical de uma forma brusca no chão. Por exemplo, quando eu faço assim, essa flexão no movimento da guarda, isso me permite suportar uma certa pressão. Tem gente que empurra a sua cabeça e você está assim, né? Você suporta um pouco. Quando é o contrário, assim, ó, a pressão vai para trás, isso é muito perigoso. Não tem a mesma força. Então, teve gente que já tomou, defendeu queda, né? E a cabeça fez assim. E gente que ficou com sequelas. Então tem que preservar o seu companheiro de treino, tem que tomar cuidado, porque isso é o que mais me preocupa, vamos dizer assim, lesões na região cervical, que pode interferir também no movimento do meu corpo, né? Então a gente tem que ficar sempre atento, tanto no posicionamento ou o tipo de queda que a gente vai fazer. Você tem que ter uma responsabilidade com a queda. Você pode, ela deve treinar a queda, mas você não vai jogar seu adversário de qualquer jeito, principalmente um colega de treino, né? Eu sei que no campeonato muitos vão falar, mas na adrenalina, não sei o que, tá. Só que não tem sentido você fazer isso com um colega de treino, não prova nada, né? Um suplê, por exemplo, e jogar o cara com a cabeça no chão, né? Esse cara às vezes pode ficar sem andar. Eu nunca tomei em campeonato, na academia, no treino, sim. Então, Suplê. muito Desnecessário, né, cara? Desnecessário. a não ser que o cara consiga administrar, né? Ele te levantou, ele vai descendo de boa e fala, ó, eu fiz o que tinha que fazer, te larguei aqui. Tá bom, ótimo. Não tem sentido te jogar para mostrar assim, ó. Não. Você tem que preservar, porque assim, né? Se eu não tenho respeito com o seu corpo, né? Eu não tenho respeito com o jiu-jitsu, né? Eu só consigo me desenvolver treinando com você. Eu não vou treinar sozinho. Então, óbvio, treino duro, óbvio que a gente quer finalizar, tudo isso eu sei. Existe uma grande diferença. Agora, quando você não tem respeito com o bem valioso, né? Porque você está emprestando o seu bem mais valioso para mim, não é verdade? Como é que eu vou treinar meu armlock? Você teve muitas lesões, Arthur, no Gil? Não, graças a Deus não. Eu sempre tive medo, né, de lesões. E eu posso dizer que as lesões que eu tive foram muito leves. Que nem eu citei, eu tive torcicolo, eu tive epicondilite, eu tive uma lombalgia, mas não chegou a ser uma hérnia. Eu tive um desgaste, né, assim, um leve overtraining, já tive. Dores, assim, nódulos de muito treino, né, começa a pegar o trapézio aqui, nódulos de tensão. Agora, cirurgia, graças a Deus, não. Então, quando
a gente associa a lesão, a gente pensa muito em coisas mais graves, né? Vamos colocar, tem lesão grau 1, grau 2, tem uma lesão, é o que te afasta, né? Já tive, assim, batidas, né? Às vezes o cara bate a cabeça no seu rosto, acontece, né? Já tive, sem querer, o cara vai te dar um estrangulamento, você vai sair, bate o rosto dele, a mão dele no seu rosto, aí machuca, fica um pouco roxo, isso faz parte. Agora, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma lesão, nunca tive que passar por uma cirurgia por causa do treino de jiu-jitsu até o determinado momento. Eu tive um e, assim, não foi uma lesão grave, mas eu tive que operar. Foi muito louco. Como que é o nome? Obsesso? Obsesso, é isso? Na canela, não na canela, assim, do lado aqui, assim, né? Do lado da canela, uma pressão. Como Um cara que eu tava foi? raspando, eu fui raspar ele de gancho, raspei, e aí ele deu a pressão, caiu em cima e... Vai, falando bem a grosso modo, meio que esmagou o meu músculo, né? Machucou. E na hora lá foi, o treino era à noite, fui dormir, acordei para trabalhar de manhã, parecia a minha canela uma fratura exposta, mas não doía. Aí eu fui trabalhar, cheguei lá, cara, o negócio ficou desse tamanho, eu já fui pro hospital, vixe, fizeram tudo quanto é exame. Você... Fui de moto, né, andar de moto, aí, você bateu a moto onde? Eu falei, não, foi treinando ontem, só não foi trauma, não foi pancada, foi uma amassada. Enfim, cara, passou, vim embora, fiquei uns 3, 4 dias em casa, aquele negócio daquele tamanho. Aí tentou puxar com a agulha, fazer pulsão, né, não foi, aí começou a doer. Aí começou a ficar com edema e começou a doer. Aí eu fui e operei, mas foi coisa simples, um cortezinho, operou e coisa, né, cara, muito louca. Foi bem estranho. De Essa todas eu as, não conhecia. não, de todas as lesões que eu tive, as piores, as mais chatas, cara, de treinar, que não dá pra treinar, é muito ruim, é joelho. Né? Sim. Nada grave que eu não operei, não estourei nada, mas, cara, dava uns estalos. Puta, é muito ruim, porque aí você fica com a perna só, né? Demora muito para recuperar, muito, muito. Para mim foi a pior, né? Já lesionei ombro, cervical, dedo do pé, da mão. Dá para adaptar, mas o joelho, cara, pô, o joelho não tem como. Tanto se você for fazer um jogo de passar guarda, como se você for fazer um jogo principalmente de fazer guarda, cara. Não tinha como fazer. Era uma perna só. Eu tive, agora que eu lembro, você falou de joelho, eu tive, eu nem sabia, eu aprendi com o médico. Eu tava sentindo uma dorzinha no joelho, quando eu encostava a mão um pouco abaixo do menisco. E não tinha, assim, não tava roxo, vermelho, nada. Só encostava, doía, assim. E continuou doendo e tal. Eu falei, dá uma olhada, né? Olhei, o médico, na hora ele olhou, encostou, ele aqui dói, eu fiz, dói, dói. Ele falou, isso daí chama ROFIT, com H. HOFFINIT, né? É síndrome de Hoffa, HOFFA. Eu Hoffa nunca foi, vi também, não. eu não sabia. É uma inflamação nessa. Não sei, eu não quero falar besteira aqui, eu não sei se é um músculo ou é uma gordura que fica como um amortecedor do menisco. E inflama devido à compressão. A gente fica muito de joelho no jiu-jitsu, certo? Uhum. Então essa compressão inflama essa gordura. E o médico que descobriu isso em 1900 ou 1800, eu não lembro que ano foi, esqueci o primeiro nome, o sobrenome é Hoffa. Então batizaram como gordura de Hoffa. E aí a Hofite é a inflamação. E ele falou, é uma semana de anti-inflamatório e já era. Tá tudo certo. E foi exatamente isso. Uma semana de anti-inflamatório e passou o problema. Só que teve 2 treinos que eu usei joelheira só para amenizar a dor, porque eu ficava de joelho assim, em algumas posições, doía. Então eu tive isso. Eu pensei até que foi por causa da extensão. Eu faço muito também gancho. Não, foi pela compressão. Eu não conhecia. E isso é muito comum também. Algumas pessoas falam: nossa, meu joelho está doendo. Eu encosto aqui, tem uma bolinha. Aí eu começo a falar: é Rofite. Eu tive
negócio que eu não vou lembrar o nome, cara. Adormecia quando eu ajoelhava, eu não sentia o joelho e dava uma descida lá pro pé, mas não chegava. No meio da canela parava a pele. Eu batia, fazia assim, adormecia. Aí eu fui no médico, com anos isso. Aí ele falou, não sei se era verdade, né? Que tinha que fazer um teste de sensibilidade. Falou que o teste era bem chato, que colocava uns eletrodos, dava choquinho para pegar. E falou para mim, mas isso te incomoda? Eu falei, não, não dói, eu só adormece. E ele explicou, não isso que você falou, mas uma coisa parecida. Que tem um negócio ali, o amortecedor do joelho, que fica assim. Eu falei, mas isso vai ficar Isso, para sempre? Ele pode falou, ser. pode ser que sim, pode ser que pare, né? E aí eu desencanei disso aí, mas eu fiquei anos com isso. Hoje não tem mais não. Não sinto mais isso não. Ó, outra coisa, eu não sei você, eu sempre gostei, não foi todo treino que eu usei, só que de um ano para cá eu estou usando todo o treino, eu cheguei a estar indo para academia, lembrar, voltar para casa e pegar, eu tinha esquecido, eu não ia treinar sem, é protetor de boca. Ah, tem. Sabe por quê? Porque o gasto com um dente pode ser muito alto. Então, assim, você falar, nossa, o jiu-jitsu é perigoso a ponto de quebrar os dentes da sua boca? Não, é difícil. No entanto, alguns movimentos bruscos, sabe onde acontece muito? Guarda fechada. Eu estou puxando você para a guarda. E muitas vezes né, pode acontecer uma cabeçada. Acontece isso. Às vezes a cabeçada na boca. Às vezes trocando pegada em pé. Estou puxando, aí vem aquele franco bate sem querer o antebraço na boca. Algumas pessoas que não batem em mata-leão, começam a tomar crossface, aqueles irmãos Miau lá, meu professor me falou que foi um mata-leão, praticamente um cross, um mata-leão crossface, vamos dizer aqui, ele não quis bater, a pressão do antebraço Quebrou. estourou o dente da frente. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu fui na dentista, fiz o molde, então é um protetor de boca, vamos dizer assim, mais profissional. Valeu a pena. Então tem um encaixe perfeito, o material, se não me engano, é de silicone. Realmente você sente mais dificuldade para respirar, mas o certo mesmo é a gente respirar pelo nariz, então ele te ajuda a respirar pelo nariz, que é mais difícil mesmo. Eu sinto isso no treino, e quando Quanto eu tempo que não faz? usava, depois eu te mostro, eu estou usando já há um ano. Cara, Um ano. aqui eu treinava Muay Thai também e eu sempre usei. Então, para mim é normal. Se Ah, for de tá. respirar, para mim, eu tenho acho que uns 3 Não, é que 4. assim, eu fiquei muito tempo sem usar. Aí quando eu comecei a usar, eu senti. Agora é normal para mim também. Só que quando um treino é muito forte, muito puxado, eu sinto, porque eu quero respirar pela boca e ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais gordinho. Então eu Sim. fico com a boca, então eu não consigo respirar tão bem. Só que psicologicamente eu me sinto melhor, porque eu sei que vai me proteger. Outra coisa, não é só o impacto. Por exemplo, você está tomando um estrangulamento, você provavelmente vai ficar assim, não vai? Exatamente. Essa pressão que dá não é legal, você acaba gerando vamos dizer assim, um bruxismo que fala, aquela compressão nos dentes, isso vai desgastando. Então eu sempre busco falar ali para os meus companheiros de treino com relação aos benefícios desse investimento que é, além do kimono, Boa. né, da faixa, você colocar um protetor de boca. Eu comecei a usar, eu já Principalmente usava, né? no sem kimono, principalmente no sem kimono, que escorrega, né? Acontece cotovelada sem querer, né? Sim, Você já viu isso daí? Vai fazer sim, uma já tomei pegada, já no escorrega. olho, na boca com protetor que se eu não tivesse teria quebrado o dente. Cortou o lábio, se eu não tivesse. Sim, Eu treinava no Muay Thai, eu já usava, e aí quando eu comecei no Gil, não tinha porquê. Aí eu comecei a tomar os estrangulamentos, fazia assim. Aí teve isso. um dia que quebrou meu dente, que eu senti um areinha, meu, era o dente. Aí eu falei, meu, vou usar um protetor, cara. Aí desde É. então, eu só treino com protetor. É outra Eu coisa, no só treino com estrangulamento mesmo, você protetor. vai, exato, você morde, cara, porque você tá ali resistindo à pressão para não bater e Assim, morde. eu me sinto melhor
quando eu não tinha, né? Assim, eu respirava melhor, a minha opinião. Só que hoje eu me sinto melhor psicologicamente, sabendo que eu estou usando o protetor de boca. Fala aí, seu áudio baixou. Não, desculpa, me ligaram aqui, eu tive que Ah, desligar. mas não sei, cara, eu não sinto diferença de gás com protetor ou sem. Para mim é igual. Pode ser que você acostume mais. É Com o tempo costume, né? você vai ter o costume Tem de. um canal que eu sigo, o cara é muito bom, ele é faixa preta de jiu-jitsu, também eu vou te mostrar. E ele já fez yoga, lê muita coisa sobre respiração, e ele fala que realmente a gente respira errado. O correto é respirar pelo nariz, soltar pelo nariz. Então, o protetor de boca também acaba te ajudando nesse treino de inspirar e expirar pelo nariz. Além de te proteger mais. Sim, com Né? Porque, certeza. se acontecer um acidente, de você quebrar um dente, pode ter certeza que vai doer no bolso também, né? Porque você vai ter que ir no dentista. Provavelmente, dependendo da situação, você vai ter que fazer um implante. E não é barato, né? Então, é melhor investir num protetor de boca. Com certeza, pode investir um protetor bem bom que vai, pô, vai evitar tudo isso daí. Sim, sim. Com certeza. Ó, outra coisa, parece besteira também que eu vou falar, é um detalhe. As unhas têm que estar cortadas, né? Muitas academias cobram isso e outras não falam muito. Só que hoje eu percebo mais, principalmente com os outros. Tem que cortar a unha do pé, tem que cortar a unha da mão o tempo todo, porque dependendo da situação, você pode machucar seriamente o seu companheiro de treino. Seriamente. Eu já vi gente fazendo guarda e o cara pegando ali na calça, perto do tornozelo, quando foi puxar, a unha do pé do cara veio aqui, ó. Cortou igual uma lâmina. Eu já vi. Não é papo, não. Se fosse no olho, provavelmente ia cegar. Tá? Exatamente. Ou ia ter uma lesão séria. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Além Falando, disso, a gente tem, desculpa, a gente tem que prestar atenção com a higiene também. Por quê? Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. É o que eu conheço, algumas pessoas que já tiveram. Provavelmente você conhece também. Furúnculos, alergias, não é? Até abscessos devido a bactérias que se proliferam no tatame, em kimono que é mal lavado, essa troca de bactérias. Então, tem que tomar cuidado também com isso daí. era isso aí que eu ia falar, cara. Abri uma caixinha de perguntas uns tempos atrás aí, e uma menina me falou que não dá. Falou assim, pô, o que fazer com quem não lava o kimono? Pô, cara, tem um kimono só. E tem gente que dá desculpa, né? Cara, até a marrom eu não tinha como reclamar, né? Eu treinava com preta, enfim. Os menos, roxa pra baixo, sim, às vezes eu não treinava. Tinha uns caras lá, meu, que não lavavam kimono, usava meia semana e semana inteira. E você vê que o cara tem condições de ter outro, até tinha, mas parece que é proposital. Cara, meu, vinha fedorento, é desconfortável. Uma imposição que você toma, tá encaixado ali, respirando ali, dá pra você resistir mais. O cara fedorento com o kimono sujo, meu, eu batia, não dá, cara. Dá, né, meu? Dá Era a ânsia. tática do cara para E ganhar. aí, cara, sabe, assim, é zoeira, mas é verdade. Quando eu peguei a preta, eu falei, acabou os meus treinos com fedorento, cara. Se eu for treinar, o cara tiver sujo, na hora eu paro e falo, não vou treinar com você, porque agora eu posso. A Black Belt me deu esse poder, de verdade, cara. Aí eu vou treinar com um amigo meu, visitar ele lá em Cotia, e outro dia eu fui lá. Fiz 2 treinos, ele pediu para treinar comigo, um faixa azul. Aí eu fiz 3, eu falei, o último eu faço com você. Aí fui fazer o treino com ele. Cumprimentei o cara, não deu 30 segundos, Arthur, menos. Eu comecei a trocar com ele, peguei o kimono dele e falei, meu, peraí, você treina quantas vezes por semana? 3, 4 vezes. Eu falei, e kimono? Você não lava o kimono? Eu falei, cara, não vou treinar com você, não é nada pessoal, cara, vai lavar o kimono. Aí ficou meio assim, depois falei com ele, né? Falei, cara, terminou o treino, põe o sol, bota pra lavar, cara, se vira, arruma outro kimono, porque não dá, cara. É o suor seu com os seus adversários, e depois amanhã você treina com mais.
Meu, tá cheio de bactéria naquilo, Não. aquilo E junto, além cara. disso, além do mal-estar, existe uma questão séria. Existem pessoas que foram para UTI por causa de bactéria no tatame e a bactéria foi para o cérebro. Não é papo furado, não. Tem até atletas de elite. Uma vez eu vi o Felipe Preguiça, sabe quem é? Eu já li Ele isso. ficou um tempo nos Estados Unidos, a bactéria lá é diferente. Ele postou, ele estava o peitoral, até a região do pescoço inteiro vermelha. Inteira vermelha. Uma mancha vermelha. É sério, teve que ficar 7 dias de antibiótico na veia, porque se essa bactéria vai para o coração ou para o cérebro, você pode ter consequências graves. Então não é brincadeira. Tem que prestar atenção, tem que tomar banho, tem que lavar o kimono, tem que cortar a unha e tem que treinar numa academia que tem um sistema de higienização. Lá na B9, graças a Deus, o tatame é muito limpo, eles passam produtos químicos também no tatame, isso ajuda, são, são substâncias que vão amenizar. Existe sim bactéria? Existe, só que você pode amenizar. Então, o local também tem que ser adequado para a prática do jiu-jitsu, para evitar problemas, porque eu conheci muita gente que teve furúnculo, alergias e até mesmo bactérias. O primo do amigo meu, faixa preta, ele uma vez pegou uma bactéria no cotovelo e ele foi parar no hospital. Graças a Deus deu tudo certo e o médico falou: essa bactéria aqui provavelmente você pegou no tatame. Então tem que tomar cuidado, sim. A gente está falando sobre incidências de lesões, só que a gente também está falando de uma coisa que é invisível e extremamente perigosa, né? E é Muito lesivo também. perigosa. Extremamente. Você pode ter uma sequela na sua perna, dependendo como for. Teve Eu uma peguei atleta um. lá, pode falar. Pode falar. Eu Não, peguei teve um uma negócio atleta. também no pescoço, um Ah, você já teve? vermelhão, mas não foi nada de grave. Eu comecei a treinar numa outra academia, que era tatame de montar. E era da mesma cor, os dois lados, e eu perguntei pro cara, mas que lado que a gente vai montar? O professor falou, não, só jogar no chão aí. Chão, cara, e saía dali, tinha aula de dança e tal. E aí eu nunca tive, nunca peguei nada, começou a me coçar muito aqui o pescoço e ficar vermelho. E eu ia treinar lá 2, 3 vezes por semana, começou a engrossar. Eu fui num médico, a dermatologista falou, isso é bactéria, o que você fez? Aí eu falei, do tatame, ela falou que normalmente acontecia. Eu falei, não, mas eu treino anos já. Não, aí você mudou de ambiente, do lugar? Eu falei, sim, é isso. Não comprei remédio, não passei nada, parei de lá, não fui mais. Meu, uma semana acabou. Era o quê? O tatame, cara. Teve uma atleta que eu fiquei sabendo, não sei o nome dela, também não vou citar nome, que teve um furúnculo, não sabe se pegou em campeonato, porque é um outro, né, tatame, é um outro ambiente, uma atleta que rodou várias academias, então não dá para saber qual academia, enfim, e teve um furúnculo e não sarava, ficou meses e meses e meses, porque a bactéria foi ficando cada vez mais forte. O médico ele vai prescrever provavelmente antibiótico, e aí se cria uma resistência, tem que trocar o antibiótico. E isso vai minando a pessoa, né, a imunidade da pessoa. Fora a sensação ruim que você pô, não está melhorando. Então, na minha opinião, é prestar atenção no local onde você treina e fazer a sua parte, que é kimono limpo, preferencialmente aí banho tomado, tudo certinho, higienizado e unhas cortadas para você poder treinar com mais segurança. Para não lesionar as pessoas. Que isso é Cara, imagine você lesionar um colega de treino assim, pô, é muito chato. Eu não gosto de lesionar ninguém. Acho que acontece de bater sem querer um cotovelo. Na hora eu peço desculpas e segue o jogo, como já acontece comigo, no sentido de eu receber um golpe. Acontece. Só que, pô, presta atenção, né, cara? Cortar a unha, uma coisa básica, né? Enfim, é higiene pessoal. Isso, pô, tem professor que tem que ficar falando, isso é um absurdo. Principalmente para um mais graduado. Tem que ser um código para aquele cara. Tem que estar tudo Exatamente. arrumado, tem que estar tudo pronto. Não,
meu kimono está pronto, minha faixa está aqui, a minha hash guard está aqui. Né? Hoje, eu só treino com hash guard, é uma coisa que eu adotei também. Eu Lá é gosto, para quem não sabe, é aquela, obrigado? vamos dizer, Não, lá é obrigado? não é obrigado, só que, vamos dizer assim, boa parte das pessoas já aderiu. Eu não consigo mais treinar sem alguma camiseta. Já treinei com camiseta de algodão, não gostei, prefiro a hash guard, que é uma lycra praticamente. Ela Sim. absorve mais o suor, preserva mais seu kimono, e se você vai fazer uma posição sem kimono, é algo mais higiênico, né? Porque imagine, antigamente, lembra que os caras faziam drill, treinavam sem camisa, sem camiseta, o outro sem camiseta. Então a troca mesmo de suor é muito mais intensa, né? O atrito com a pele, então não é higiênico. Então o jiu-jitsu está evoluindo e as academias têm que evoluir junto. E era vários rolas, né, meu? Não era só um ali que você faz. Tipo, uma luta, você entrou, você fez com o cara sem camiseta. Meu, você faz com um, faz com um, é com vários, né, cara? Exatamente, exatamente. Beleza, Arthur. Tem bastante coisa para falar, hein, cara. Tô tá pensando em vários temas aqui, fazer umas próximas aí, falar sobre isso, que é muita coisa. E a dica que eu dou é o seguinte: teve uma lesão, procura um profissional adequado, tá? Eu falei agora há pouco que uma vez eu machuquei meu pé e não procurei. Então eu fiz errado. Hoje eu não vou fazer mais. Não é correto. Machucou, procura primeiro um médico. Preferencialmente um médico de uma especialidade, né? Então, se você machucou seu ombro, você vai no ortopedista. Principalmente aquele cara, um ortopedista que tem aí uma experiência com esporte. Então, você tem que ser mais assertivo na procura de um profissional. Respeita o tratamento, aí, Na- dependendo da gravidade ou não, ele vai te fazer um outro protocolo, você vai ter que ir, de repente, fazer uma fisioterapia, um treinamento de força, então vai procurar outro profissional. Não tenha pressa para voltar. É melhor voltar 100% do que voltar aí 80% e lesionar de novo aquele local ou outro local. Então, Na faixa por etapa. branca, cara, eu tive um desgaste aqui, né, no osso da clavícula, até ele é mais alto, no esquerdo, que eu nadei na faculdade, competia na faculdade, aí comecei a fazer Gil, e deu coisa de 6 meses por aí, um pouquinho mais, muita dor. Fiz ressonância, fiz de tudo, desgaste, né, desgaste na articulação, cara, eu fui 5 médicos, 5. Um falou que eu tinha que parar de treinar jiu-jitsu, disse que tinha muita queda, ele não sabia nem o que era jiu-jitsu. Falei, não é judô, queda é judô. O dois queria fazer infiltração. E o outro lá eu nem me lembro, cara. Eu sei que eu já tava achando aquilo, meu, será que isso não é pra mim? Não vai dar pra me treinar, eu gosto tanto. Aí, com uma indicação, eu fui num cara que é um médico do esporte. O cara, a faixa preta de judô, ele falou pra mim, eu vou te pedir pra você não botar o kimono durante 6 meses. Porque senão, pra não operar e não fazer infiltração, você vai proteger, fazer um fortalecimento. Ele falou, não coloca, você não pode treinar, você tem que fazer o trabalho, passou fisioterapia, indicado, tudo, enfim, cara, eu fiz faixa branca, nunca mais eu senti dor, que nunca mais, cara, levanto supino com o máximo de peso que eu consigo, cara, nunca mais, eu não consegui abrir uma guarda, empurrar. É que assim, hoje em dia está mais evoluído a ciência do esporte, né? E a ciência da reabilitação. Hoje, se uma pessoa tem uma lesão e ela for num bom profissional e respeitar o que aquele profissional está falando, ela vai ter aí grandes chances de cura dessa lesão. Então, se o cara falou para você, lá o profissional, olha, 3 meses a 4 meses, dependendo de 6 meses, respeita isso. Você gosta muito do jiu-jitsu e tem disponibilidade, assiste às aulas. Por exemplo, graças a Deus eu nunca tive uma lesão séria. Eu falei aí ao longo da live, quando você me perguntou. Só que eu tive pequenas lesões que me afastaram durante 7 dias, 10 dias. Eu assistia às aulas. Eu gostava do ambiente.
eu aprendia também assistindo. Então, quando eu comecei a melhorar, eu fazia o aquecimento, fazia a parte específica, eu não podia rolar ainda. Então, assim, eu não me desconectava do jiu-jitsu. O que eu vejo também é assim, a pessoa machuca e ela se desconecta. E aí ela começa a ficar com preguiça de voltar, né? Ela se desconecta 100% do jiu-jitsu. Ela não treina, ela não assiste mais nada, e aquilo vai se afastando, e ela vai, não é mais pra mim, já deu, é besteira, Traumatizou, desencana. né? Traumatiza, né? Não quer saber Isso, daquilo. É isso aí, cara. exatamente. E o segredo de tudo isso é prevenir as lesões. Não dá para evitar, porque a gente não sabe, E mas prevenir, né? Com isso, fortalecimento muscular, articular, né? E o mais difícil que é, no rola, você vai aprendendo, e nem eu falei, você falou que você já se protege. Eu nunca mais dei um UPA para tirar alguém da montada. Você vai adaptando exercícios, não que você não vá fazer força, mas você adapta exercícios desnecessários, que não podia fazer aquela movimentação louca, né? Aquela explosão sim, muscular que lesiona. E o segredo de tudo é uma preparação física, né? Para blindar é, o corpo inteiro. é uma preparação física bem feita que vai incluir treinamento de força, alongamento, Exato. mobilidade, exercícios aeróbicos no momento certo, na intensidade certa, e uma organização no treino, sem prejudicar o treino específico de jiu-jitsu E, e vice-versa. e respeitando totalmente o descanso também. Isso eu posso falar que eu entrei Muito. É um overtraining, dos cara. O mais descanso é importantes. tão importante quanto o treino. E para mim, Muito eu tinha, importante. Faz em parte mente, do treino. né, que pregavam lá onde eu treinava, que quanto mais treino, melhor. Quanto mais treino, melhor. Então, cara, eu tive o resultado aí, overtrainer, não é assim. E lesão atrás de Ó, lesão. isso é interessante, porque antigamente, nos anos 60, 70, tinha isso em outros esportes, principalmente na corrida, né? E se você perceber, muitas pessoas falam assim, pessoas mais velhas que nós, eu corria muito quando era jovem, aí eu machuquei os dois joelhos, nunca mais. Isso daí lesiona. Por quê? Não tinha esse avanço na ciência. A corrida não tem tanto impacto assim. O problema da corrida é o excesso, é aquele volume, aquela quantidade absurda de treino, e não tinha fortalecimento naquela época, porque as pessoas não faziam musculação para correr. Hoje você tem que fazer musculação para correr. Você não precisa ser um fisiculturista para correr, mas você tem que fazer um fortalecimento, igual você falou, até mesmo para correr. Então, se você pratica o jiu-jitsu, você tem que fazer um fortalecimento. Para qualquer. O treinamento de força é a mãe de todos os esportes. É a base, né? E para a vida, né? E para o Para a vida. envelhecimento, Perfeito, para a vida. perfeito. Beleza, Arthur, é isso aí. Falamos aqui mais de uma hora. Quer falar mais alguma coisa? Não, se deixar, eu fico falando aqui igual. A gente fica até 6 Fico horas da até tarde. meia-noite falando. Beleza, então. Pô, É, obrigado pelo convite, meu amigo. E obrigado. depois eu vou. Você vai salvar no, a live, Vou salvar, vou deixar né? salva. Quem tiver alguma pergunta, não fez aqui, quiser perguntar para mim ou para o Arthur, sigam ele lá, o Arthur também. E é isso aí, cara. Fala aí o que você quiser, as palavras finais aí. E a gente faz outra semana que vem, a outra assunto não falta. Maior prazer. Queria agradecer você, queria agradecer todas as pessoas que entraram na live, nos viram, nos ouviram. E lembrando que essas lives são trocas de conhecimento. Estamos aqui para ajudar e aprender também. Por isso que é importante fazer pergunta, é importante comentar. Se a pessoa quiser relatar uma experiência com relação ao treino de jiu-jitsu, é muito válido, porque essas experiências acabam somando muito na nossa vivência também. Você teve experiências com jiu-jitsu que serviram para mim, certo? E Sim, sim. vice-versa. Desde É. lesões a questões de ambiente, né, de filosofia, a filosofia da arte marcial mesmo, porque
muita gente entra no jiu-jitsu com um objetivo. E com o passar dos anos, não é mais aquele objetivo. Por exemplo, há quanto tempo você treina? Você entrou com um objetivo, talvez para se defender ou para emagrecer, não importa. Hoje é uma paixão para você. Então a gente aprende com a experiência dos outros. Né? Então é muito bacana as pessoas comentarem aí, participarem das lives. E a gente pegou uma mudança, uma transição, né? Lá no ano de 2000, era uma coisa, hoje está completamente diferente, né? A gente sabe. E daqui a 10 anos vai estar totalmente diferente. Eu acredito, não sei. Sim. A gente pegou essa transição, já sabe os dois lados, né? Conhecer os dois lados, como era e como que é agora. Ainda bem que evoluiu assim e melhorou. É isso aí, meu amigo. Jenko, será que é o Carlos Jenko que entrou aí? Lembra dele? Não conheço. Quem que é? Jenko. Ou é coincidência, Carlos Jenko. Não é não, ele não falou nada porque não é. Beleza, então. Arthur, obrigado aí. Obrigado a todos que entraram. Vai ficar gravado e a gente vai se falando aí. Você tá me devendo treino. Respondeu aí. É o Jenko lá, é do Equador, né? Que ele é? Será que é ele? Galera, é o seguinte, eu também vou salvar a live no meu canal do YouTube, né, o Tipo Trainer, então, por favor, se inscrevam no canal, comentem. É ele mesmo, olha lá, ó. Fala, Carlão, tudo bem? Saudade, amigão. Beleza aí? Tá onde? Tá aí no Equador? Um abraço. Você lembra dele, Arthur? Um abraço aí, Carlos. Lembra sim, não lembro. Faixa azul. Cabelo preto, faixa azul fortão, baixo. Pode ser. Eu acho que eu muita peguei gente faixa azul junto com ele, se eu não me engano. Pode ser, então, que eu tenha conhecido. Beleza. Hoje ele é azul ainda ou já é preta? Não sei. Carlão, pegou? Já é preta já, meu? Você tá na azul ainda? Ele tá lá no Equador. Ele é do Equador. Parece o Arthur, né, que você conhece. É, o Arthur. 20 anos de faixa azul. Quero falar sobre graduação, a gente fala na próxima. Eu não tenho muita propriedade, acho que você tem mais que eu, mas estamos juntos. Você tem 10, você tem 20 anos na azul, acho que tem. Poxa, Carlão tá na roxa. Beleza, vem quando pro Brasil, Carlão? Você vem pro Brasil? Se você vê ele, você lembra. Pode ser. Espero que sim. Já. Aí, vamos marcar um treino aí, todo mundo. Vamos, demorou. Falando em dente, eu ia te falar aquela hora, esqueci, de lesão. Eu quebrei o dente do Bexigão, cara, uma vez. Hoje ele usa protetor, mas ele no dente de trás. Eu tava fazendo guarda, borboleta ali, ele amassando, amarrando. Aí eu fui explodir para pegar um triângulo, a hora que eu subi o joelho, ele tava com a cabeça bem para frente e pegou aqui. Ele mordeu, quebrou o dente de trás. Foi uma coisa sem querer. E aí depois disso ele usa, acho que até hoje ele deve usar protetor. Se tiver de protetor. Cara, eu lembrei de uma vez também, não foi o dente. Eu tava fazendo posição e o joelho da pessoa bateu aqui, eu mordi a língua, cara. Nossa senhora. Dói. Pensa numa dor, cara, de sair lágrimas, assim. Falei, caraca, que tá doendo isso aqui. A gente vai aprendendo, né? Agora, isso é uma desatenção minha, eu tava ali meio desatento, né? Então, hoje eu tô muito mais focado mesmo fazendo a posição. Então é isso, meu amigo. Arthur, abraço. Até a próxima. Abraço, Carlão. Até mais. Abraço a todos aí. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.